Deputado Osmar Terra. Presidente, senhores deputados e deputadas, eu queria pontuar algumas questões que eu considero fundamentais para o meu posicionamento em relação à questão do impeachment. Primeiro, discordando do pronunciamento de alguns deputados que representam as forças pró-governo, que estão contra o impeachment, quer dizer que essa casa aqui representa o conjunto da sociedade brasileira. Nós temos um peso político, o conjunto do parlamento tem um peso político igual a da presidente da República. Os votos que nos trouxeram aqui, somados, e pela representatividade social que tem o parlamento, são tão importantes e nos colocam no mesmo patamar para fazer esse tipo de avaliação. Portanto, é a democracia que está sendo discutida aqui. Aqui não tem golpe, aqui é a democracia que está sendo exercida nessa casa. Podemos julgar sim, mas o nosso julgamento, senhor presidente, é de uma natureza diferente do julgamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade das leis, se atém ao texto estrito das leis. Às vezes podemos até discordar, mas é isso que ele tem que fazer. Nós não. Nós trazemos o interesse da sociedade para analisar o que acontece e também discutir a questão jurídica. Não é só a questão jurídica. Senão não precisávamos nós estar reunidos aqui, senão deixávamos o Supremo Tribunal resolver. Para quê? Para ficar discutindo só a firula da lei, se é constitucional ou não, não precisa reunir essa casa. Essa casa está reunida com o grande peso político que ela tem, democrático, eleito pela sociedade brasileira, para decidir jurídica e politicamente o futuro do Brasil. E é um momento histórico. O relatório do deputado Jovair foi muito importante, foi bem feito. E eu quero dizer, senhor presidente, senhores deputados, que muitos prefeitos, dezenas, centenas de prefeitos no Brasil já foram punidos por muito menos do que estas pedaladas do governo. E as pedaladas do governo Dilma, na verdade, elas são fruto de uma série de erros que se transformaram ou a obrigaram a fazer pedaladas, e as pedaladas são a ponta do iceberg do desarranjo político-administrativo colossal. Colossal. O governo gasta muito mais do que arrecada há muito tempo. E, no final, engana o Congresso, burla o Congresso, que é crime, para arrumar dinheiro para pagar a conta, usando os bancos oficiais. 72 bilhões foram gastos assim, senhor presidente. Gastou mais que o orçamento e a meta permitiam. Os bancos pagaram com crédito, que não era permitido pela lei. A contabilidade foi falsa. O governo fez uma contabilidade paralela falsa, que o Congresso não sabia. Gastou mais em ano eleitoral. Gastou para se reeleger. Autorizou gastos extras sem o parlamento autorizar. Isso está no relatório do deputado Jovair. Isso é crime. Isso é crime. Mas isso custou ao povo brasileiro muito mais. A face perversa dessa pedalada, senhor presidente, desse desarranjo administrativo que levou às pedaladas, cortaram o dinheiro da saúde, 20 bilhões. Nós não temos hoje, deputado Rosso, dinheiro para pagar a vacina da gripe. Nós não estamos dando vacina para as crianças que nascem, a vacina da tuberculose. Não existe nenhum programa do governo enfrentando o Zika, só discurso e só uma mobilização do Exército um dia nesse ano. Os bancos de sangue estão transfundindo sangue sem saber se tem o vírus do Zika ou não. Não é só o mosquito que está transmitindo o Zika. O Zika afeta as crianças com 7 anos da tetraplegia, não é só os fetos. 30% das crianças que nascem com lesão neurológica grave por causa do Zika não tem microcefalia e o Ministério não sabe disso. Nós não estamos conseguindo acompanhar uma epidemia.
Portanto, senhor presidente, o FIES, a traição aos estudantes, a segurança, que é o país que mais mata gente no mundo, e o governo trata isso como uma coisa natural, é incapaz de criar uma reação a esse crime. O repasse aos estados e municípios mingou. Os municípios nunca tiveram tão mal na sua história. Bilhões de reais foram retirados dos cofres municipais pela incompetência, pelo desgoverno, pela administração. A pedalada é só a ponta do iceberg, senhor presidente. E é mentira que fizeram a pedalada para pagar a Bolsa Família. Mentira! A Bolsa Família foi 2 bilhões dos 72 bilhões. Quase 20 bilhões foram para o Bolsa Empresário do BNDES. Foram para outros gastos do governo que não foram para a área social. Não é o neoliberalismo que sucateia o público. É a irresponsabilidade fiscal. Um chefe de família que gasta mais do que ganha, empobrece toda a família, dilapida o patrimônio, empobrece a todos na sua casa. É o que está acontecendo no Brasil. Maquiar a contabilidade, esconder rombos. São mais de 160 bilhões de déficit, senhor presidente. É disso que nós estamos tratando aqui. Não é só de uma pedalada. E ainda mais, senhor presidente, a corrupção sistêmica, nunca vista na história do Brasil. Nunca se roubou tanto na história do Brasil. Nunca teve tanto dirigente partidário preso. No PT tem tesoureiros, mais de um. Dirigentes, presidentes, figuras importantes, ministros. Nunca se roubou tanto no país como se roubou agora. Tudo isso se juntou. É uma conjunção de fatores que nos leva a uma profunda reflexão. A sociedade brasileira nos cobra essa reflexão. E a última coisa, senhor presidente, que eu queria falar. Queria falar para a esquerda brasileira. A esquerda brasileira que dizem que está sustentando o seu governo, um governo de esquerda. Essa esquerda que no meu tempo não ganhava salário, que no meu tempo vivia clandestina, que no meu tempo de estudante era uma esquerda que morria por um ideal, acreditava numa causa, não pode mais acreditar em nada, está saindo à rua para defender os mimos das empreiteiras do seu Lula, está saindo à rua para enfrentar, para defender a corrupção. Não fala em corrupção, estão proibidos. Os militantes que saem de vermelho, assalariados, das ONGs que recebem subvenção, dos CCs e DAS do governo, que estão na rua hoje, são uma sombra do que foi a militância política nesse país de esquerda. E a esquerda foi traída, pessoas morreram, deram a vida para mudar o Brasil, para ter um país justo, para ter um país ético, e terminou no mensalão, no petrolão, nessa vergonha que essa mixórdia de negociações de cargos que tem nesse país, que enojam a qualquer brasileiro e muito mais deveria enojar essa casa. Então, senhor presidente, não existe golpe, existe um Congresso consciente da sua responsabilidade. Impeachment já. Muito obrigado.